Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos agora estudar Gênesis capítulo 11, né? Nimrod, ou Nimrod, Semiramis e Tamuz, a trindade profana, né? As peças do quebra-cabeça serão encaixados em seus lugares, aqui no capítulo 11. Neste capítulo surge o sistema do governo único, surge as religiões e o misticismo em todo o mundo. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é muito forte. Nós vamos colocar aqui os slides para você entender, né? Entender bem esse assunto, certo? Então, a Torre de Babel. Então vamos lá, Gênesis capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Versículo 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Muito bem. Aqui nós entendemos que se passou algum tempo, né, desde que Noé e a sua família desceram da arca. E eles foram se multiplicando e falando a mesma língua, porque eram todos filhos de Noé, de Sem, Cão e Jafé. Então, estava viva na mente dessas pessoas, dos seus descendentes também, que o dilúvio tinha acabado de acontecer. Estava nítido na mente deles. Então, Cão passou para seus filhos, Sem passou para os seus filhos, Jafé passou para os seus filhos, tipo como uma tradição familiar, né? De forma oral, falada, foram passando para filhos, netos, bisnetos e assim por diante. E aí chega Nimrod, cria uma ideia, construiu uma torre tão alta para chegar a Deus sem precisar de Deus. Quer dizer, a mesma ideia que o diabo colocou na mente de Eva, né? Ser igual a Deus. E esta ideia está na natureza humana até hoje, até os dias de hoje. Ser como Deus. Então, lá em Babel, começou o controle das pessoas. Então, eles começaram a construir essa torre. E aí, interessante é que surgem os cientistas da época, né, que eram os magos, porque pela torre ser alta, eles começaram a estudar as estrelas, estudar o zodíaco, estudar a cartomancia, enfim. Olha só de onde vem tudo isso, né? Cartomancia, necromancia, espiritismo, astrologia, numerologia, ciência maligna, vem tudo lá de Babel. Vem tudo lá do tempo da Torre de Babel. Os demônios começam a se manifestar agora no governo humano, né? Espalhando as suas ideias para destruir novamente o ser humano. Então, uma observação: a Terra ela foi se povoando debaixo de um princípio que eles aprenderam lá em Babel. Então, tudo isso aí, espiritismo, necromancia, né, eles levam essas desgraças, né, que assolam as pessoas. E hoje o mundo todo sofre devido a essas culturas. No mundo todo tem gente que crê no santo A, B, C, D, em animais, cartas, búzios, idolatrias, mortos, enfim. Tudo vem de Babel. E aí, extra bíblico, fala que Nimrod ele desobedece às leis de Deus, mais uma vez, ele se relaciona sexualmente com a sua própria mãe, Semiramis. Olha que coisa, né? E Semiramis agora que se relaciona com o Deus Sol, porque assim Nimrod se intitulava o Deus Sol. Então, uma vez que Semiramis se relacionou com o Deus Sol, ela começa a se auto-intitular como a deusa Lua. Né? Semiramis é conhecido na Bíblia como a rainha dos céus. Toda vez que você vê lá a rainha dos céus, está falando de Semiramis. E isso chega até nos nossos dias. Eu vou falar para você daqui a pouco. Então, Nimrod morre, né? Nimrod, o filho de Semiramis, morre. Dizem que foi Sem, né, o avô de Nimrod, que matou o seu, o seu sobrinho,
seu sobrinho não, seu neto, na verdade, matou para acabar com a esperança de destruir todo aquilo, tudo que estava acontecendo. Outros dizem que foi a própria Semíramis que matou o seu filho. Enfim, a questão é, se Nimrod, conhecido como Deus Sol, é Deus, como pode um Deus morrer? Como pode um Deus morrer? E aí as pessoas começaram a questionar Semíramis. Ela disse que ela inventou que Nimrod não morreu. Ele apenas voltou para o seu lugar de origem, o Sol. Então ela apontava para o Sol, aqui o Sol, né? Ela apontava para o Sol e falou, não, ele voltou para o seu lugar de origem. Né? Se tivesse morrido o Sol, não continuaria brilhando. E as pessoas caíram nessa conversa, porque as pessoas acreditam, né? Elas acreditam muito em mentiras. Enfim, ela se relacionou com seu filho, e desse relacionamento, adivinha? Ela ficou grávida. Ela descobre que está grávida de Nimrod. E ela vem com outro engano. Qual o engano? Semíramis conhecia a promessa feita a Adão e Eva. Deus, ele falou assim para Eva. Aliás, falou para a serpente, né? Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus disse que da mulher nasceria um descendente para pisar na serpente. Ele está falando aqui do Senhor Jesus, do seu filho Jesus. Então Semíramis, que estava grávida, né, do filho, ela inventou que estava grávida de uma maneira milagrosa, que o Espírito de Deus a engravidou. E ela deu o nome dessa criança de Tamuz. Olha que coisa. E assim Tamuz começou a ser adorado juntamente com a sua mãe, porque se ela é uma deusa, o filho dela também é um deus. Então ele começou a ser adorado como filho de Deus, se passando nos dias de hoje por Maria e Jesus. Olha que coisa. A gente vai chegar lá. E para continuar o engano, ela diz que Tamuz é o próprio Nimrod reencarnado. É o próprio Nimrod, Deus Sol, reencarnado. Olha de onde é que vem a reencarnação. Olha só. Então, daí surge essa ideia, né, da reencarnação. O espiritismo, a comunhão com os mortos, tudo nasce aqui na Babilônia, né, em Babel. Tudo nasceu neste lugar. E aí, falando sobre Tamuz, um certo dia, quando ele estava no bosque, Tamuz morre acidentalmente ou atacado por um animal. E o seu corpo é encontrado em cima de um tronco. Aí vem mais uma vez, como que um deus morre? Aí Semíramis novamente diz que ele voltou para o seu lugar de origem. Então sua mãe dizia que neste tronco, onde ele morreu, nasceu um pinheiro. E aí vem a prática demoníaca até hoje. Né? Até hoje tem essa prática demoníaca. Todos os anos era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de casa. Enfeitavam o pinheiro com, né, com ouro, com prata, com símbolos, enfim, dizendo que ali era Tamuz dentro da casa deles. Essa prática existe até hoje, não é verdade? Hã? Essa prática existe até hoje. A Bíblia diz assim: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, e com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Olha que coisa, hein? Olha que coisa. A palavra de Deus não deixa, né, a pessoa ser enganada. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. E aí, meu amigo, minha amiga, eles começaram com outra prática. O povo que estava ali em torno de Babel, eles começaram a dar ovos de presente uns para os outros. Né? Na Páscoa, não se comemora a ressurreição de Jesus. Se comemora, espiritualmente falando, a ressurreição de Tamuz. Então,
até hoje, né? Até hoje as pessoas têm essa cultura do ovo, né? Do ovinho de Páscoa. Enfim, então hoje, nos dias de hoje, a imagem de Semíramis e Tamuz e Nimrod está no mundo todo, no mundo inteiro. Então hoje essa imagem está em vários lugares. Essa imagem aí, olha só. É a imagem de Semíramis, está em fio, está em dinheiro. A imagem dela está em vários lugares. E de repente você nunca atentou para isso, né? Nunca atentou. Quer dizer, é a trindade profana. Olha só. Nimrod, o pai, Semíramis, a mãe, Tamuz, o filho. Isso vem desde Babel. Né? De Babel, na Babilônia. Da Babilônia eles vão para a Pérsia, levam, né, essas imagens, chegam na Grécia, chegaram na Grécia. Na Grécia, muda os nomes. Nimrod passou a ser Zeus, Semíramis, Afrodite e Tamuz, o Eros. Aí eles chegam no Egito assim, ó. Eles chegaram no Egito, né, com o nome Osíris, Nimrod é Osíris, Semíramis, Ísis, e o Tamuz, Horus. Aí eles chegam na Roma, né, em Roma, e aí se disfarçam mais uma vez. Nimrod, Saturno, Semíramis, Vênus, Tamuz, Cupido. Lembra do Cupido? Não tem como errar. Sempre a figura do pai, da mãe e do filho. E aí, o imperador Constantino, para agradar os cristãos, que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como a religião oficial de Roma. E para agradar o povo, ele pegou os nomes mais fortes, né, dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Então, hoje, a trindade profana está disfarçada em Tamuz, né, Semíramis, passaram a se chamar Menino Jesus, Virgem Maria. Assim, o Natal continua a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus, mas na verdade esse menino seria Tamuz, o deus pagão. Então tá aí. Até hoje o povo é enganado, né? Então, sabendo disso, fica mais fácil de você entender o engano, né, e perceber o disfarce demoníaco. Eles estão hoje espalhados no mundo todo. Essa imagem dos três que vem lá de Babel, hoje está aí no mundo inteiro, porém com outros nomes. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a torre, mais sobre a torre de Babel e a queda dela, tá bom? Deus abençoe.